E nós vamos falar agora sobre o ataque contra a Sinqia, que é uma empresa que faz também, é igual a CM, é uma outra empresa que também faz um hub para ligar o Pix a várias instituições financeiras. Parece que nesse caso aqui o principal banco afetado foi o HSBC, teria cerca de 400 milhões de reais roubados nesse ataque, né? Vocês lembram, poucos meses atrás a gente falou sobre um ataque a CM, que teria roubado até 1 bilhão de reais, né? A dificuldade é que a gente nunca sabe exatamente o valor exato, porque mistura nesses ataques transações legítimas e transações fraudadas. Não sabemos ainda como é que foi esse ataque na Sinqia, mas se foi igual ao CIM, e existe uma chance de ter sido igual, né? No momento que os hackers percebem que há uma falha nesse negócio, eles podem explorar a mesma falha em mais de uma empresa, você tem o mesmo problema, você tem um monte de transações legítimas misturadas com transações de roubo, e aí como é que você separa uma coisa da outra? É uma tarefa que vai levar meses e meses até saber exatamente o que foi roubado, né? Vamos entender esse caso aqui, eu vou falar aqui de maneira mais técnica sobre o que está acontecendo e o que pode ter sido esse ataque, muito embora eu tenha que reconhecer que a gente não tem ainda muita informação sobre o que aconteceu aqui. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Um ataque hacker atingiu o ambiente Pix da Sinqia, muito similar ao que aconteceu com a CIM. A Sinqia, tal como a CIM, é uma empresa que também presta serviço para várias fintechs e vários bancos. Eu expliquei isso na época da CIM, mas vale a pena replicar aqui. O que acontece? O acesso às APIs do Pix lá é um processo bastante complexo, bastante burocrático, que requer uma série de garantias de segurança e coisa e tal, como deve ser realmente. É um ataque com coisas em que envolvem valores, né? E quando você envolve dinheiro, realmente você precisa tomar um cuidado excepcional. O pessoal às vezes tem essa ideia de que hackers, não, o hacker quer só ficar famoso, o hacker quer só aparecer, não sei o que, não, a maior parte, até tem alguns hackers que querem só aparecer e coisa e tal, mas os hackers que querem dinheiro, eles são os mais persistentes, são os mais empolgados, são os que têm mais dinheiro para investir, então são os mais perigosos no final das contas. Então qualquer interface que envolva dinheiro é sim muito preocupante, direta ou indiretamente, né? De qualquer forma, esse acesso ao ambiente Pix acaba tendo isso, né? Os grandes bancos todos, né, os bancões brasileiros, têm acesso direto ao Banco Central, tem suas próprias equipes para fazer esse acesso, toda a segurança que é necessária para isso, mas a maior parte dos bancos médios e bancos pequenos, e alguns bancos, como o caso do HSBC, nesse caso o HSBC é um banco gigante, monstruoso de grande no mundo. Mas aqui no Brasil, ele já teve banco aqui no Brasil, aliás, eu já tive conta no HSBC aqui no Brasil, mas ele saiu do Brasil, né? Ele vendeu as operações para o Bradesco e saiu do Brasil. Então, ele ainda tem algum contato com o mercado brasileiro, talvez tenha alguns clientes que atuem por aqui, ainda precisa de acesso ao Pix, mas ele próprio ter esse acesso não vale a pena, então ele contratou essa empresa, a Sinqia, para fazer esse acesso ao Banco Central, e então foi mais um caso de ataque de supply chain, ou seja, ao invés dos atacantes tentarem atacar os grandes bancos, ou os bancos que estão acessando o Banco Central diretamente, atacaram uma provedora desse sistema, que supostamente deveria ter um padrão alto de segurança. Eu imagino que tem um padrão alto de segurança, tá? É que eu não sei, eu não conheço a empresa, nunca analisei nada lá, o que eu temo aqui no Brasil ainda tem uma postura muito amadora com relação a isso, então eu não conheço de novo a empresa, mas você pode ter esse tipo de problema por lá, né? Enfim, o fato é que atacaram a empresa e teriam conseguido desviar, estima-se, em 400 milhões de reais. Como eu falei, não dá para saber, porque tipicamente, se for um ataque similar a CIM, a gente não tem informações ainda, eles disseram que é similar, mas não temos mais detalhes. Eles conseguiram a credencial do banco e com isso eles conseguem fazer transações indevidas, mas tem transações que são legítimas também. Então, ou seja, existe um período para separar uma coisa da outra, para saber o que foi transação que foi legítima, que realmente foi um cliente lá do HSBC tirando dinheiro e coisa e tal, e o que foi transação que não foi legítima, né? Uma coisa importante de ressaltar é que não houve cliente prejudicado nessa história. As contas das pessoas não ficaram em perigo.
quem foi prejudicado, no caso, foi o banco HSBC em si, né? Isso não quer dizer que não tenha problema nenhum, porque, como eu falei para vocês, é lógico que esses bancos têm seguro, mas aí o prêmio do seguro sobe, ou seja, o custo do banco sobe, então isso de uma maneira ou de outra acaba pesando para os clientes, nenhum roubo fica por isso mesmo, sempre tem um aumento de custo no final das contas, né? Enfim, a gente não tem muitos detalhes ainda, a única coisa que eles falam aqui é que pode ter sido o mesmo ataque que foi feito na CIM. Então vamos relembrar como é que foi o ataque à CIM. Eles infiltraram uma pessoa na CIM ou cooptaram uma pessoa que trabalhava na CIM. Esse é um ataque tipicamente feito por quadrilhas muito grandes. Sim, eu estou falando PCC, Comando Vermelho, essas grandes facções que tem aqui no Brasil. E, no exterior também, você tem também grandes facções de hackers no exterior que fazem esse tipo de trabalho, de cooptar alguém dentro da empresa para fazer esse tipo de coisa. Não sei se foi a mesma coisa na Sinqia, mas é o que estão dizendo que foi similar à CIM. Se foi a mesma coisa, o caminho deveria ser esse, né? Essa pessoa, então, teria facilitado o acesso ao ambiente da Sinqia e, com isso, aí entraram os hackers de verdade, conseguiram as credenciais de alguns bancos lá na CIM, foi assim. Aqui na Sinqia, até onde eles estão dizendo aqui, ó, um número limitado de instituições financeiras foi atingido. O que a gente sabe, o que tem saído na notícia é que foi o HSBC especificamente, talvez mais alguma outra, algum outro cliente da Sinqia tenha acontecido, né? A Sinqia não informou os valores desviados na operação, mas segundo algumas pessoas, seria algo na casa de 400 milhões de reais, o que seria só um pouco menor do que a estimativa que teve da CIM, que foi de 1 bilhão de reais, né? Depois a gente viu que a maior parte desse valor foi bloqueado, evitou-se que fosse efetivamente desviado, mas até lá você pode ter alguma coisa. Lembra que esse é o grande problema do ataque direto financeiro, né? Ataque financeiro indireto é melhor para o hacker, é mais fácil. Ataque financeiro é quando acontece, por exemplo, um ransomware. Você sequestra os sistemas da empresa e fala assim, ó, me paga tanto que eu libero o sistema. Então repara, você não roubou dinheiro do sistema, você sequestrou o sistema e está exigindo pagamento de outra forma. Por que isso é melhor? Porque você pode exigir pagamento em Monero, em Bitcoin, em dólar Tether, enfim, em outras maneiras mais fáceis de desviar. Nesse caso aqui não é essa situação, você tem que fazer um Pix para uma outra conta dentro do Brasil. Essa outra conta, certamente uma conta de um laranja, e eles vão fazer todo aquele esquema de desviar dinheiro para um monte de conta, pagar um monte de coisa, não sei o que lá, dá um certo trabalho para rastrear todo esse esquema, mas em tese o dinheiro está aqui no Brasil ainda, está entre bancos brasileiros, né? Em tese isso pode ser bloqueado mais adiante, né? Não sabemos até onde isso aconteceria, mas é possível. Então, esse é o problema do ataque direto financeiro. Você está com dinheiro no banco, mas como é que você tira esse dinheiro? Ir no banco e sacar 400 milhões de reais, o cara vai ligar para a polícia, né? Pô, peraí, que negócio é esse, né? Eu queria fazer um saque de 400 milhões de reais em moeda. Pô, não tem como, né? Assim que reforçou que o ambiente se limitou apenas ao ambiente do Pix, ela presta outros serviços para bancos no Brasil também, e ela tem cerca de 1.000 clientes no Brasil e desconectou esse sistema. Ele vai aguardar a resolução dessa investigação para conectar novamente ao Banco Central, né? Então é possível que alguns bancos aí menores fiquem sem acesso ao Pix devido a isso, né? Bom, a gente tem informação aqui, assim que diz que não houve indício de vazamento de dados pessoais. Então o ataque hacker teve o vazamento apenas de dinheiro, não teve dados pessoais vazados, que é uma coisa positiva. Quem deu notícia primeiro foi o Neofeed, falando aqui que é exclusivo, né? 400 milhões por baixo roubados do HSBC em ataque hacker que envolve a Sinqia. Podem haver outros bancos envolvidos. Então deu basicamente essas informações que a gente já tem. A gente não tem muita informação técnica sobre o que teria acontecido, a não ser com o fato de que estão dizendo que foi algo similar à CIM, né? E, bom, outras informações adicionais sobre isso daqui. Na verdade, a Sinqia foi comprada pela Evertec no dia 29 de agosto. Agora, acabou de ser comprada. Porto-riquenha Evertec faz terceira aquisição no Brasil por 787 milhões. Depois de PaySmart e Sinqia, ela comprou também não sei o que lá. 21 de agosto, desculpa. Agora, essas empresas, então, certamente não é culpa da Evertec, porque ela acabou de comprar a empresa, então não faz diferença. De qualquer forma, é um problema que veio para a mão dela, né? Por isso estão chamando tanto de Sinqia. A Sinqia, na verdade, não existe mais, agora já é Evertec.
Se você vier aqui digitar sinqia.com.br, ele já desvia para o site da Evertec de qualquer forma, tá? Aqui, ó, vem para a Evertec de qualquer forma, né? Enfim, a Evertec é uma empresa porto-riquenha, portanto, uma empresa americana, né? Porto Rico é parte dos Estados Unidos e é a terceira aquisição que eles fazem aqui no Brasil, né? A Sinqia também saiu da B3, fechou o capital e depois foi vendida para a Evertec, mas nada disso tem relação com o ataque, evidentemente. A gente já viu que isso é um ataque que está sendo tentado com várias dessas empresas. As empresas precisam tomar cuidado. Certamente todas as empresas que estão nessa área estão sendo visadas nesse momento, né? Ataque claramente é de supply chain, ou seja, visa você atacar uma empresa que presta serviço para quem tem o dinheiro mesmo e através desse sistema você roubar o dinheiro da pessoa. E, bom, por enquanto a gente não tem mais detalhes sobre isso, mas é realmente uma coisa bastante preocupante. É o que eu falo para vocês, há uma preocupação pequena no Brasil com questão de segurança cibernética. Eu trabalhei nessa área. Os bancos, curiosamente, são os que têm maior preocupação em cima disso, porque eles sofrem ataques continuamente, né? Os grandes bancos no Brasil, todas as instituições financeiras brasileiras sofrem muito com isso. Mas o fato é que talvez empresas intermediárias, empresas que não aparecem para o público, como sofrem menos ataque, acabam tendo talvez seja isso, acabem tendo uma preocupação menor com segurança da informação, o que realmente não pode ser, né? Tem uma ideia que o governo lançou, o plano de e-cyber, de urgência de uma nova mentalidade de cibersegurança e coisa e tal, e falando sobre a necessidade de segurança no Brasil, e eu concordo que realmente há essa necessidade. Ainda há um amadorismo muito grande em muitas empresas. Não estou dizendo da Sinqia, eu não conheço o ambiente da Sinqia, não sei como é que é. Estou falando da minha experiência que eu tive com várias empresas que eu trabalhei aqui no Brasil. De fato, tirando os grandes bancos que têm uma cultura de segurança muito mais avançada por conta da necessidade, a maior parte das empresas do Brasil meio que confia no obscurantismo, de não sou muito conhecido, o pessoal não me ataca, não tem muito problema. E esse tipo de ataque que foi feito na CIM, que talvez tenha sido o mesmo ataque que foi feito na Sinqia, é mortal, né? Que é cooptar alguém da equipe para fazer o ataque. Isso num país como o nosso, que as pessoas ganham pouco, eventualmente um atacante oferecer uma grana para a pessoa ali, ela consegue esse tipo de acesso. E aí, meu amigo, um abraço.